essa live aqui é uma continuação do tema anterior, que foi pessoas emocionalmente maduras. O tema é muito extenso e muito importante, por isso eu resolvi abranger mais aspectos desse emocionalmente maduro, porque a repercussão foi muito boa, teve muito elogio, muita gente agradecendo a utilidade do que foi apresentado. Então, podendo ser mais útil, vamos lá. O nosso tema, dando continuidade, eu acho que não vai nem concluir hoje, porque o assunto é vasto e importante, dá margem a muita pergunta, que eu prefiro que as perguntas aconteçam para não pairar a dúvida, esclarecer os mal-entendidos. Às vezes eu explico alguma coisa, acho que está sendo claro, a pessoa não entende, me ajuda a corrigir o rumo da aula. Ser excessivamente severo consigo mesmo apenas vai te levar a nutrir um mal-estar emocional, enquanto que você se tornar mais flexível, mais amigável, vai conduzir você a um equilíbrio maior. São Thomas More, eu não conhecia esse santo não, disse ele: felizes são aqueles que sabem rir de si mesmo, porque nunca vão parar de se divertir. A maturidade, gente, vem quando você para de dar desculpas e começa a fazer mudança. Tem gente que é boa em dar desculpa, também não é boa em mais nada. Não se aprisione à imagem que você tem de si mesmo. Você não é uma estátua, você é um ser em constante mudança. Não sabemos quem realmente somos. A versão definitiva de nós ainda não aconteceu, ainda não existe. Entenda que você é você, e esse é seu grande poder. Na busca de ser coerente com o que você já foi, é autêntica a relação que você pensa agora. Como disse o Nelson Rodrigues, toda coerência é no mínimo suspeita. Ou seja, às vezes você não quer mudar porque no passado você já falou tal coisa, já fez tal coisa, e você se cobra uma coerência. Mas internamente você já mudou, a tua percepção já mudou sobre certas situações. Então, por que não mudar? Toda coerência, dizia o Nelson Rodrigues, é no mínimo suspeita. A vida, pessoal, é uma série de mudanças naturais e espontâneas. Não resista a elas, isso só vai te causar sofrimento. Deixe que a realidade seja a realidade. Deixe as coisas fluírem naturalmente, da forma que elas quiserem. Esse pensamento, principalmente desde que a realidade seja a realidade, é muito tranquilizador, porque se você brigar com a realidade, você vai a sofrer e a realidade vai continuar sendo o que era para ser. Pessoas maduras fazem reflexão. Antes de tomar qualquer atitude, elas pensam sobre os prós e os contras. Afinal de contas, a impulsividade nunca levou ninguém a lugar nenhum e nem por muito tempo. Outra característica das pessoas maduras é a ação. Só depois de passar por um momento traumático ou passar por diversas dificuldades é que é possível entender a importância de parar de falar e botar na prática. Só falar não adianta, tem que ter ação. As recompensas que nós recebemos na vida vêm como resultado do seu desempenho e não do seu potencial. Assim como eu, vocês devem conhecer muita gente que tem um potencial bom, mas a pessoa está meio que atrofiada, ela não desenvolve esse potencial. Pode-se comparar um cavalo de corrida puxando charrete. É um desperdício de potencial. Gente muito inteligente que está no subemprego sendo subaproveitada, porque ela fez mais escolhas durante a vida. Não foi madura o suficiente para reconhecer seu potencial e trabalhar para desenvolvê-lo. Não apenas fale o que você vai fazer, faça. Para pessoas maduras, elas entendem que chega uma época da vida que julgar as outras pessoas se torna alguma coisa tão pequena, tão mínima, tão mesquinha, que ela nem mais pensa nisso. É difícil entender por que o salário de juiz é tão alto. Eu vejo tanta gente julgando de graça, né? Para que pagar tanto para o juiz? Tem muita gente julgando a gente de graça, gente que nem nos conhece. Não faz muito sentido também criticar as outras pessoas,
porque elas são exatamente o que nós seríamos se vivêssemos as mesmas circunstâncias. As pessoas são como são, e a sua opinião sobre elas não vai fazê-las mudar. Então lide com a diferença do outro e pronto. Já imaginou que o outro também está se esforçando para lidar com você? Respeito em primeiro lugar. As pessoas maduras não se deixam atingir pelo abuso das outras pessoas. Quem tem maturidade emocional entende que muitas vezes o mau comportamento de alguém reflete os problemas internos dessa própria pessoa. Por isso, seu controle emocional faz com que permaneça calmo e pacífico, ainda que seja um momento agressivo, em vez de reagir e ficar perpetuando e alimentando o ciclo vicioso. Outra dica para a maturidade: não leve nada para o lado pessoal. Não leve nada para o lado pessoal. Os outros não fazem nada por sua causa. O que os outros falam e fazem é uma projeção da própria realidade deles, não tem nada a ver contigo. Mas não se esqueça, você é responsável pelo que você faz aos outros e também é responsável pelo que você permite que os outros façam a você. Se estão te tratando mal, você está colaborando de alguma forma. As pessoas maduras, que têm maturidade, aceitam as circunstâncias incontroláveis. As pessoas com maturidade emocional entendem que nem sempre vão conseguir controlar as outras pessoas e também não vão conseguir controlar os acontecimentos. No entanto, elas entendem que têm o poder de controlar sua própria reação a cada situação. Não tente controlar os outros, que não vai dar certo, vai dar atrito. E não tente controlar os acontecimentos, que eles vão acontecer de uma forma independente da sua vontade. Mas você controla a tua reação. Não é o que te acontece que te afeta, e sim aquilo que você pensa que acontece, sobre aquilo que você pensa sobre o que acontece que vai te afetar. Invencível não é aquela pessoa que se chateia por nada que esteja fora do controle dela. Essa pessoa que é invencível, não está fora do meu controle, eu não vou me aborrecer. As pessoas maduras vivem no momento presente. Não permitem que falhas ou perdas passadas definam seu futuro. Elas aprendem lições e trabalham para o crescimento pessoal. Vivem no momento presente. Para ser feliz, é preciso eliminar duas coisas: o temor de um mau futuro e as lembranças de um mau passado. O mau passado já não nos diz mais respeito. E o futuro ainda não nos diz respeito. Não aconteceu, então não tem nada a ver contigo. E o que passou também já passou. Esse páreo já correu. E eu gosto de dizer que eu gosto do passado bem passado, do presente ao ponto e do futuro cru. O que será, será, eu vou lidar com o futuro. Eu não vou ficar antecipando na minha cabeça coisas que eu não tenho condições de antecipar com exatidão. Agora, um dos pontos mais importantes da maturidade talvez seja a aceitação. Não é possível você mudar o mundo sozinho, mas é possível você transformar a si mesmo e talvez até a comunidade que está à sua volta com as tuas atitudes. Aceitar que você não é um super-homem ou mulher maravilha e que suas qualidades e defeitos fazem parte de você é essencial. Se aceite plenamente, com qualidades e com defeitos. Mas não aceite os defeitos que te incomodam, aí você vai trabalhar para modificá-los. Muitas vezes eu sei, a realidade é dolorosa, mas não devemos ceder a ela nem nos colocar no papel de vítima. Ao contrário, recomenda-se aceitar a realidade de uma forma inteligente, encarando-a de frente, mantendo o equilíbrio emocional e adotando uma atitude proativa. Aceitar o que não depende de você, depende inteiramente de você. Agora é bom ver as características das pessoas imaturas. Eu já tinha anteriormente na live de sexta-feira falado sobre as características das pessoas maturas. A imaturidade emocional ocorre quando um adulto se comporta sem assumir as responsabilidades,
ou se comporta de maneira infantil. O problema de lidar com tais pessoas é que elas facilmente se tornam um fardo, um peso, tanto no sentido emocional como no sentido econômico para as outras pessoas. São pessoas que não sabem administrar sua vida financeira. O simples fato de trabalharem não representam uma maturidade emocional em todos os casos. No entanto, o interesse em gerar sua própria renda e o uso que a pessoa dá a ela é um fator importante do desenvolvimento do indivíduo. Tem uns que lidam muito imaturamente com o dinheiro, né? São aquelas que gastam sem pensar no amanhã, que não estabelecem prioridades e esperam soluções mágicas para os problemas financeiros. Essas pessoas são tipicamente imaturas. Amanhã eu vou ver como é que resolve, hoje eu quero viver hoje. Aquela conversa, quero morrer rico, quero viver rico, não quero morrer rico. Aí vai viver pobre e morrer pobre. O Jorginho Guinle foi um exemplo desse, né? Herdeiro da família Guinle, aquela Granja Comari hoje lá da seleção brasileira, Copacabana Palace, ele era herdeiro. Ele calculou que podia gastar que nem um doido, que ia sobrar dinheiro até a morte. Errou as contas, viveu mais do que o dinheiro, acabou morando de favor no Copacabana Palace pela tradição da amizade lá dos donos do presente com ele no passado. Foi morar de favor no Copacabana Palace. É uma pessoa imatura, emocionalmente imatura. O problema dessas pessoas é que elas estão sempre com a corda no pescoço em relação às próprias finanças. Outra característica dessas pessoas imaturas, elas são pouco empáticas. O que significa isso? Elas não são capazes de se colocar no lugar dos outros e entender esses outros. Isso significa que tem dificuldade para entender os outros e também entender o que os outros possam estar precisando de apoio. Se você tem uma pessoa desse tipo do teu lado, pode não ter notado que ela desaparece sempre que você precisar de ajuda. A Giovânia está perguntando, essa imaturidade é porque tem para alguém para pagar as contas? Também, né? Atrás de todo folgado tem um explorado. Mas às vezes ela não tem alguém para pagar as contas, às vezes ela fica no calote, fica pendurada no Serasa, SPC, fica devendo. Então, Giovânia, ela é imatura em relação a pagar as contas. Se tiver alguém pagando por trás, ela fica mais confortável em torrar o próprio dinheiro. Né? Às vezes nem é o próprio, só dos outros. Então essas pessoas elas não são muito capazes de prestar ajuda, mas quando elas precisam de alguma coisa de você, elas aparecem e pedem, esperando que a sua resposta seja positiva. A Evelyn está magoada, tadinha da Evelyn. Ninguém me convida para morar de favor no Copacabana Palace. Evelyn, nem eu nem você. Vamos ter que conviver com essa realidade. Nós não vamos morar no Copacabana Palace, pelo menos como convidados. Então eles ficam querendo a nossa ajuda e chateados quando a resposta é negativa. Eles vão ficar até com raiva da gente. No entanto, é aconselhável ficar com raiva dessas pessoas o tempo todo, porque isso não vai mudar a atitude imatura delas. A melhor coisa a fazer é dar ajuda se você quiser, e se não quiser, não dá ajuda, e quando puder, tira o corpo fora também. Autoafirmação. Perceba que as pessoas imaturas têm a constante necessidade de se afirmar o tempo todo. Isso acontece porque elas se sentem inseguras consigo mesmo, ou porque não têm humildade. Quando você expressar a sua opinião, não seja como as pessoas imaturas. Expresse suas opiniões, mas não se esqueça que as suas opiniões são apenas opiniões e não os 10 mandamentos. Tem gente que se acha, né? Eu falei, está falado, essa é a verdade. Ah, que bobagem. Tudo bem. Lembrando aqui que na próxima quinta-feira eu tenho um curso que já dura 21 anos. Aqui nessa sala de live tem várias pessoas que participam desse curso. Na próxima quinta-feira o tema é muito interessante. É o que é. É uma baita dose de humildade.
É uma dose de realidade na veia, é o que é o curso. A aula de quinta-feira a primeira aula que você for, é a aula gratuita, a aula de degustação. Se você gostar da aula, aí você frequenta o curso, paga a mensalidade e frequenta o curso. Essa quinta-feira ainda é mês de fevereiro. O horário é de 3 às 4h30 da tarde. A partir da primeira quinta-feira de março, que acho que é dia 4 de março, o horário vai mudar de 5h30 às 7 da noite. Mas quem quiser fazer o curso, a inscrição, eu vou botar aqui o telefone. Eu botei o telefone na tela. É só mandar um zap para esse número e dizer: quero participar da aula de degustação. Aí na quinta-feira de manhã, você vai receber um link para assistir a aula. Assistir e participar. É uma aula pelo Zoom, então você fala, não precisa escrever nada, você fala, interrompe, levanta a mão. É uma sala de aula perfeita. E o telefone, conforme está escrito, eu vou falar porque quando for a gravação do Instagram, as pessoas não leem os letreiros. O telefone é 21 991 16 1999. 21 991 16 1999. As pessoas imaturas pensam que só existe uma visão de mundo, que é a sua própria. E quando outra pessoa manifesta desacordo, acham que a outra pessoa está errada ou a rejeitam. Os imaturos também têm a tendência de culpar qualquer outra pessoa pelo que acontece com elas. Ela é nunca responsável pela própria vida. Isso se deve à crença que elas fazem tudo certo e não cometem erros. É ruim, né? É ruim. Essas pessoas não se responsabilizam por nada daquilo que fazem, pensam ou sentem. Portanto, quando lhes é conveniente, adotam a posição de vítima. O marido bate na mulher e diz: foi você que me provocou, foi por tua causa, eu te amo, você é a culpada. É uma vítima, coitadinho. Outra característica da imaturidade é o egocentrismo. São pessoas que pensam apenas em si mesmas e, portanto, acreditam que também os outros estariam muito interessados nela. Elas se proclamam como especiais, são arrogantes e se sentem infalíveis. No entanto, apesar de parecerem pessoas seguras, com uma elevada autoestima, no fundo é o contrário, elas são muito inseguras. Por isso, elas precisam se sentir constantemente admiradas pelas outras pessoas. Outra característica das pessoas imaturas é dar uma excessiva importância à sua imagem pública. Elas costumam se preocupar muito com as situações que possam afetar negativamente a sua imagem pública. Assim, vão a certos lugares e empreendem certos projetos para melhorar sua popularidade. Ela fica jogando para a plateia. Como regra geral, esse tipo de pessoa precisa da aprovação dos outros, uma vez que ela já recebe essa aprovação com uma baita dose de prazer. Que maravilha, me aprovaram. Outra característica das pessoas imaturas é a inabilidade emocional. É o contrário da inteligência emocional. Mudanças constantes de humor pode ser um indício de personalidade imatura. Passam do bom humor para o mau humor no instante. São instáveis e esse humor irregular sinaliza uma imaturidade. Essa fragilidade imutável e os sentimentos oscilantes fazem com que a gente não saiba o que vamos encontrar nessa outra pessoa. No momento ela está bem, no momento seguinte está mal. Tem doenças que também têm esse tipo de características. E também são pessoas imaturas, mas as doenças são mais complicadas do que a simples imaturidade. Por exemplo, o nome da doença, só vou dar o nome aqui: transtorno de personalidade borderline. Uma característica das pessoas imaturas, uma outra característica, é pouca educação da vontade. A vontade é a espécie de uma joia que enfeita as pessoas maduras. Devemos aprender a não ser derrotados ou prisioneiros de nossos impulsos imediatos.
Então, com vontade, fez. Deu a louca e fez. Deu a louca e depois vai dar as consequências, né? Aí as consequências você não quer lidar com elas. A Elizabeth pergunta: como ter maturidade com as pessoas que te provocam o tempo todo? Elizabeth, as pessoas te dão estímulos provocativos. Você tem que aceitar esses estímulos? Você pode ignorar. Ela de fato te deu estímulo provocativo. Você tem que responder, tem que reagir a tudo. Você não pode ignorar. Você tem que entrar na pilha. Pergunta: quando um bobo está discutindo, quantos bobos estão na discussão? 2. E quem é mais bobo, o primeiro bobo ou o segundo? O segundo que está discutindo com o primeiro. Então, Elizabeth, na boa, não liga para o provocador, não. A Bernadette pergunta: qual a melhor maneira de lidar com pessoas imaturas emocionalmente? É entendendo que ela é imatura emocionalmente. Ela não pode agir de outra maneira que não seja imatura. Como é que ela vai reagir de outra maneira se ela não pode ser madura se ela é imatura? A tua expectativa está errada. Você não espera, é só não esperar a maturidade da parte dela. E se a convivência para você for muito difícil, se afasta. E às vezes fisicamente não dá para se afastar. Pode ser uma filha, pode ser uma mãe, pode ser um marido, sei lá. Tem situações que você não pode se afastar fisicamente. Você se afasta emocionalmente. Não dá valor ao que ela fala, não aceita as provocações. É dessa forma que você pode lidar com elas. A Fabiana chegou e disse que está com saudade. Um beijo, Fabiana. Elvis Monteiro Garcia me pergunta: até quando essa pessoa vai ser imatura? Olha, Elvis, pergunta difícil. Geralmente morre imatura, velha e imatura. Mas ela pode amadurecer com uma terapia, sei lá, vendo alguma luz no fim do túnel. Não é uma condenação perpétua, mas ela pode dar uma melhorada na vida. A Giovana pergunta: como pode deixar de ser imatura? Procurando evoluir, lendo bons livros a respeito, fazendo lives a respeito, fazendo terapia a respeito. Tudo isso te ajuda muito. A Lídia está mandando uma boa, Lídia. O filósofo Jean-Paul Sartre afirmou: o inferno são os outros. E pergunta se eu posso falar sobre isso. Posso, Lídia? Eu discordo lá do Sartre. Olha só como a Embinder discordou do Sartre, que coisa. Você não é o outro do outro? O inferno não são os outros. O inferno somos nós que pensamos coisas a respeito dos outros. O outro pode agir imaturamente, mas isso não precisa necessariamente te infernizar. O que você pensa a respeito do comportamento dele é que vai te incomodar. Então, na verdade, o inferno não são os outros. O inferno é criado por nós. Nosso céu, nosso inferno está aqui. Então, nós somos o outro dos outros. Então, todo mundo... Esse inferno está lotado, gente. Está lotado. Então, devemos aprender a não ser prisioneiros dos nossos impulsos imediatos. Se você seguir teus impulsos imediatos, vai dar ruim. Pode anotar aí. Transformarmos-nos em seres leves e inconstantes nos torna frívolos e nos encaminha para uma frustração que prejudica a nossa capacidade de superação e de poder brigar com as próprias dificuldades da vida. Refugiar-se no mundo de fantasia, gente, significa se afastar da realidade e da maturidade, que é tão necessária para bem-estar. Quem vive de mágica, de ilusão, é mágico. Não, nada de escapar para o mundo da fantasia, pintar a realidade de cor-de-rosa, porque não vai dar certo. Vai te dar frustração. Tem que cair na real. As pessoas imaturas acreditam que o mundo gira ao redor delas. Está aí o mundo para satisfazer seus desejos e suas fantasias. Ou que a realidade, olha só que bobagem, deve se ajustar ao que elas desejam. Da mesma forma, a maturidade emocional pode ser definida como estado de força e temperança e equilíbrio, que nos leva a comportamentos realistas e equilibrados. As pessoas imaturas também não estabelecem muito bem suas prioridades, um pouco enrolada nisso. Pessoas imaturas, emocionalmente falando, muitas vezes colocam em primeiro lugar a diversão,
as festas, o consumo de álcool e de qualquer outra coisa divertida, mesmo antes da família, do trabalho e das responsabilidades. Sabe, eles vivem como se o mundo fosse acabar hoje. Bom, se acabar hoje, eles estão certos. Provavelmente não acaba hoje. Aí o problema começa amanhã de manhã. O problema com essa desordem de prioridades é que tanto a saúde física quanto a força dos seus relacionamentos são afetadas. Os imaturos também se recusam a ouvir a opinião de qualquer outra pessoa. Embora pessoas emocionalmente imaturas sempre busquem que os outros resolvam seus problemas, elas ignoram as suas opiniões. Isso se deve à falta de empatia delas, que eu já mencionei anteriormente. Se você mora com uma dessas pessoas, é importante entender que é inútil fazer um esforço para fazê-la ver seus erros. Ela não vai ver, porque simplesmente nem se importa, não está dando a menor bola para você. Outra característica das pessoas imaturas: impulsividade. No lugar da reflexão sobre seus comportamentos futuros, uma pessoa que falta responsabilidade simplesmente vai agir e falar o que pensa. Na psicologia, impulsividade é o impulso ou tendência a agir no qual o comportamento apresenta pouco ou nenhuma reflexão prévia. Sabe, não tem filtro. Bateu aqui, sai na boca. Não dá uma filtrada para ver se aquilo é oportuno, conveniente, estúpido. Não dá, passa direto. É um desequilíbrio entre o pensar e o agir, fazendo que a ação anteceda o planejamento, gerando sérias consequências como culpa, tristeza, raiva e arrependimento. A Evelyn está fazendo aqui uma pergunta. Podemos dizer que se o adulto não amadureceu, não amadurecerá mais. Passou o momento. É uma fruta que não saiu da fase verde, certo? Mais ou menos. Geralmente é isso. Mas não é impossível. A imaturidade não é uma condenação perpétua. É possível dar uma marcha ré nesse comportamento. Evelyn, é possível. Eu já falei como. Lendo bons livros, procurando terapia. É possível dar uma pausa. O problema é aguentar as consequências da sua fase imatura. Que às vezes as consequências se estendem por anos. Tive um cliente, ele tinha uma mulher que ele achava maravilhosa, todas as qualidades, e parecia que era mesmo, não vou discutir isso. Aí entrou uma secretária na empresa dele, ele se encantou pela secretária, que era uma beleza. Mas o comportamento dela deixava muito a desejar. E ele queria largar a mulher para ficar com a secretária que ele mal conhecia. Eu falei, você tá me dizendo que vai trocar um diamante por um caco de vidro? Trocou. Depois se arrependeu. Outro por imaturidade, ele foi o primeiro namorado da mulher e a mulher foi a primeira namorada dele. Aquele namoro que veio da adolescência para cá, a vida de casada. Mas ele se achava garantido no relacionamento. Era grosso toda a vida. Ele dizia que não se importa, não vai acontecer nada, papapá, eu sou o que eu sou. Aquela fanfarronice toda. Eu avisei a ele, cuidado, rapaz. Você tanto fez que daqui a pouco tanto faz. A mulher vai te chutar. Aí chutou. Depois, passou um tempo depois da separação, ele veio lá no consultório, magro, abatido, deprimido. Doutor, o senhor tinha toda a razão. E bem que meu pai falava. Como é? Cavalo só aprende, burro só aprende no chicote. E ele, coitado, aprendeu no chicote. A Ângela diz que ela está verde. Bem-vinda, Ângela. Você não é a única verde, não. Tem muita gente verde aqui. A Fátima Dutra diz: a criança tem um comportamento imaturo. O responsável da criança pode ajudar que a criança cresça e não seja uma pessoa imatura. Certo? A criança não é imatura. A criança ela age daquela forma compatível com a idade dela. Agora, um adulto infantiloide, com síndrome de Peter Pan, esse é imaturo, o cara com 30, 40 anos.
bancando a criancinha, o irresponsável, inconsequente, esse é imaturo. A criança não, ainda não teve o aprendizado, o tempo de amadurecimento da fruta verde aí que falaram aí. Não entende que seu ponto de vista é apenas e nada mais do que a vista de um ponto. Falta humildade a ela para aceitar opiniões diferentes e para aprender. Gente, tem alguma coisa errada se você está sempre certo. Baixa a bola, não fica se achando tanto não. As imaturas têm uma característica chamada de platonismo. São pessoas que tendem a sonhar mais do que a realizar. Por isso vivem num mundo de ideias que não se compatibilizam com a realidade, mas não querem mudar isso. A pessoa imatura não tem um bom equilíbrio, não tem um planejamento mínimo. Ela ainda bate no peito, cheia de orgulho. Deixa a vida me levar. Isso é bonitinho no samba, na vida real não. Deixa a vida me levar, você vai parar num lugar que você não quer ir. Isso pode ocasionar em falta de tempo, queda de produtividade, aumento do cansaço e muito mais coisas. As emoções das pessoas imaturas. Ter sentimentos à flor da pele não é uma exclusividade de quem está emocionalmente abalado no momento. A instabilidade emocional é um ponto forte de quem ainda não tem discernimento. O desequilíbrio emocional pode trazer sérios problemas de concentração, fazendo com que as pessoas vivam num mundo paralelo, apresentando grande dificuldade de manter o foco. A falta de concentração para executar tarefas rotineiras é uma das grandes causadoras da improdutividade. Sabe, falta de concentração, a pessoa se distrai com qualquer coisa. Passa uma mosca voando, ela olha para a mosca, muda de assunto, começa a navegar na internet, nem sabe por que estava navegando. Tem uma doença que leva isso ao extremo, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, mas a maioria é mesmo distração, falta de concentração, não é uma doença específica. O controle emocional nada mais é do que a habilidade de lidar com os nossos próprios sentimentos nos momentos de tensão. Isso não quer dizer deixar de sentir emoções, de maneira alguma. Não é apenas ter frieza e ser apenas racional, mas sim, principalmente, buscar o equilíbrio entre a razão e a emoção. Não dá para desligar as nossas emoções, você vai virar um robô, não é isso. Mas tem que equilibrar a razão e a emoção. O controle e equilíbrio psicológico e emocional é também conhecido como inteligência emocional, que faz com que a pessoa, além de ter maior controle sobre seus sentimentos e emoções em relação às situações de vida, as pessoas dotadas de boa inteligência emocional são mais seguras de si, mais ousadas e mais determinadas. Isso não vai significar de maneira alguma que essas pessoas não errem, mas a maturidade não se reflete na tomada de decisões sempre acertadas, mas sim conviver com as decisões já tomadas, inclusive mesmo aquelas que não deram muito certas. Né? Entender que já aconteceu, eu gosto de dizer que esse páreo já correu, não vai voltar mais atrás. Não dá para rebobinar a vida. Né? O que fazer, vocês me perguntaram aí, com pessoas emocionalmente imaturas? A realidade é que existem poucas coisas que você possa fazer para mudar essas pessoas. Por isso é melhor deixar que eles cometam seus erros até amadurecerem. A alternativa é tentar ajudá-las a resolver seus conflitos sempre que elas pedirem. Mas isso vai te trazer problemas que você não merece viver. Carregar peso desnecessários vai causar dores desnecessárias. Você vai carregar o peso dos outros, que eles são imaturos? Gente, não se amadurece com os anos, e sim com os danos. De repente, essas feridas que agora se transformaram em cicatrizes já não incomodam. São as provas que você cresceu e amadureceu. O autor teatral Henry Miller disse: se você chamar de experiências as suas dificuldades e se lembrar de que cada experiência ajuda a amadurecer, você vai crescer com vigor e feliz. E não importa o quanto adversas forem as circunstâncias.
Não importa, depende de como você vai ler. A Lídia está dizendo que eu falei uma vez de análise transacional. Se eu posso falar um pouco. Vou falar só um pouquinho porque o tempo é muito curtinho. Análise transacional. Análise transacional é uma teoria criada que foi por um antigo psicanalista. Psicanalista era quem seguia a teoria do Freud. Um psicanalista canadense chamado Eric Berne. Ele não gostava muito da amorosidade do tratamento psicanalítico, ele deu uma readaptada e passou por uma situação mais prática, mais rápida. Aí ele criou a análise transacional. A análise transacional fala de transações, que é a troca de estímulo e resposta entre duas pessoas. Há muitos anos mesmo, fui dar uma palestra no Lembe Palace Hotel. Aí estava cheia, muita gente, aí eu comecei lá, blá, 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 aquele negócio todo. Aí no intervalo veio o sujeito perguntando, quando é que começa o negócio da transa aí? Eu digo, olha, é melhor você pegar teu dinheiro de volta, porque não vai rolar essa transa. Ele pensou que transacional devia ser uma farra lá no hotel, gente aberta, ia ser uma maravilha, mas não deu. A Ângela disse, como se amadurece com o tempo? Não. Com o tempo, Ângela, você só envelhece e às vezes apodrece. Mas não amadurece, não. Amadurece através da reflexão, do pensamento. A Hilda diz que é muito difícil querer o imaturo amadurecer, porque ele se acha ótimo. Tem toda a razão. Ele se acha o rei da cocada. Eu estive com uma pessoa outro dia, imatura, e ela sofre do complexo de Aristóteles. O que é isso? A pessoa tem a razão absoluta, embora desconheça o assunto. Ela fala com uma convicção agressiva de assunto que ela desconhece profundamente, muito superficialmente. Na verdade, ela não tem nem voz, ela é um eco, ela vê alguma coisa na televisão e reproduz isso. As pessoas emocionalmente maduras atraem bons amigos, bons parceiros, sócios e colegas de trabalho, devido à confiança, segurança e equilíbrio que elas transmitem. Porém, a disciplina consigo mesma é alguma coisa fundamental, principalmente relacionada ao controle racional das emoções. Por exemplo, preguiça, inveja, ciúmes, anseios eróticos, românticos, raiva, ansiedade. Não que elas não tenham esses sentimentos, mas possuem bom controle sobre esses sentimentos. Um escritor escocês, M.J. Crowe, disse que maturidade é quando o mundo se abre e você percebe que não é o centro dele. Maturidade, eu falei que não tinha relação com a idade, foi a resposta que eu tinha dado para a Ângela. A maturidade não é sobre o quanto você viveu, e sim sobre o quanto você aprendeu. Uma pessoa madura sabe o valor do silêncio. Já o imaturo sempre quer ter a última palavra. Outra característica da maturidade é viver em paz com aquilo que você não pode mudar. Essa característica, eu acho que é a cereja do bolo. Você olha a situação, o que você pode mudar? Tal coisa eu posso, então vai trabalhar em cima. Não posso, deixa de lado. Se você deixar de lado e ficar em paz, ótimo. Agora tentar mudar o que você não pode mudar, não vai ter paz que chegue. A maturidade também não depende da idade, mas sim de como você age, como você pensa. Maturidade é também saber quando ir embora em silêncio e nunca mais olhar para trás. Joga o livro fora, não vira a página não. Joga o livro fora. Outro aspecto da maturidade é aprender a se afastar de pessoas e situações que afetam a sua paz e sua autoestima. Aquelas malas pesadas, descarta. É um gesto legítimo à defesa, não é grosseria não. A menos que você esteja fazendo vestibular para santo. Aí você fica aguentando essas pessoas. A Lídia diz que ia mandar essa live para onde, Lídia? Mandar essa live para onde? As dificuldades vêm, gente, para amadurecer a nossa alma e nosso caráter. O Gustavo Inácio diz, doutor, com que idade nosso cérebro é capaz de amadurecer ao ponto de termos discernimento para ter o livre-arbítrio para as escolhas? Porque quando somos muito novos, reproduzimos 100% dos nossos pais. Não é bem assim não, porque você não reproduz 100% dos pais
porque vai recebendo muitas influências da televisão, dos amigos, da escola, então isso daí não é muito bom, não. A maturidade emocional tem uma glândula aqui, esqueci o nome dela, que é chamado terceiro olho pelos orientais, fica aqui nesse ponto. Essa glândula é a glândula do juízo. Ela só fica madura, neurologicamente falando, lá pelos 23, 24 anos. Antes dessa idade, nós fazemos muitas bobagens, porque não temos a maturidade ainda nessa glândula. Quando essa glândula amadurece, você olha para trás, fala, pô, como é que eu sobrevivi a tanto comportamento insensato da minha parte, né? Você com um pouco mais de idade, você não faz as coisas que você fazia na adolescência, por exemplo. É a glândula pineal. A Alzira Celeste é meu cérebro de reserva. Obrigado, Alzira. Deu um branco no... E a Evelyn também. As pessoas maduras também se aborrecem com as frustrações, mas não descarregam a sua raiva sobre terceiros que nada tem a ver com o que lhe ocorreu. O Freud dizia que a maturidade se caracterizava da substituição da raiva pela tristeza. E eu acho até que ele tinha razão. Mas eu acrescentei mais um ingrediente, qual seja, que devemos tratar de nos livrar da tristeza o mais rápido possível. Outra característica da maturidade é o senso de responsabilidade sobre si mesmo, assim como o desenvolvimento de uma sólida disciplina. Isso significa ter um controle racional sobre todas as emoções, especialmente a preguiça. Uma razão forte também exerce controle e administra a gente a inveja, os ciúmes, os anseios eróticos e românticos, assim como a raiva e a agressividade. Agora, atentem. Controlar não significa reprimir e muito menos sempre deixar de agir de acordo com as nossas emoções. Significa apenas que elas passam pelo crivo da razão e só se tornam ação quando por elas avalizadas. Esse é mais um motivo para que sejam criaturas confiáveis, uma vez que exercem adequado domínio sobre si mesmo. Para encerrar e para dar um exemplo, se eu sinto raiva, se eu sou maduro, eu administro essa raiva. Eu digo, a pessoa tem um ponto de vista diferente do meu, tem todo o direito disso. Não há motivo para me irritar porque ela pensa de uma forma diferente da minha. Se eu sou imaturo, se eu sinto raiva, a minha tendência é agredir. Eu vou ser controlado pela raiva e a raiva vai se transformar em ação. Aí vai arrumar problemas. Então, lembrando que quinta-feira, no curso pelo Zoom, o telefone, eu vou colocar aqui novamente. Coloquei o telefone aí, vocês mandam um zap dizendo que quero participar da aula de degustação na próxima quinta-feira. Manda seu nome. Na quinta-feira de manhã, você vai receber um link para participar da aula. A aula vai ser pelo Zoom e o horário de 3 às 4h30. A Lídia está filosófica. Está em minhas mãos fazer da minha vida um inferno ou um paraíso. Isso. Céu e inferno, e Lídia, não é um lugar geográfico, é um estado da mente. Giza, amadurecer depende do tipo de vida que se leva? Não, Giza. Amadurecer depende da maneira de encarar a vida, não do tipo da vida. Mesmo em circunstâncias difíceis de vida, financeiramente, materialmente, você pode ter muita maturidade ou imaturidade. A Giovânia diz que foram ótimas explicações e exemplos. As pessoas estão agradecendo. Eu fico grato a vocês. A live fica gravada no Instagram, daqui a 5 minutinhos está lá. Quem perdeu a primeira parte dessa matéria pode ver a gravação nessas plataformas que eu falei. Angela diz, como não ficar triste com essa pandemia? Aceitando a pandemia. Você fica triste com o que você pensa sobre a pandemia, mas isso está sob seu controle. Então, muito obrigado pela presença, pela participação. Um beijo a todos, se cuidem.